Nós somos o Grupo 8 e vamos falar sobre a Volkswagen no Brasil e a estrutura contemporânea da expoliação. Os integrantes do grupo são Ana Beatriz Almeida, Anny Valente, Júlia Belizar, Letícia Muricy e Pedro Silva. A primeira obra diz sobre a entrada da Volkswagen no Brasil, o setor automobilístico e seus trabalhadores, de Marcela Almeida de Carvalho Silva. Em 1938, foi construída na Alemanha a fábrica da Volkswagen Werk. Devido à guerra, havia escassez de mão de obra e ela não pôde ser construída em toda a dimensão prevista. Ao final da guerra, a empresa ficou sob a administração britânica, que a utilizou para a produção de veículos para atender suas necessidades. Nessa época, ela foi renomeada como Volkswagen. Posteriormente, a empresa é repassada para o controle do governo alemão, que convoca Noldorf em 1948 para assumir a direção. Neste período, teve início o projeto de expansão internacional da empresa, com a exportação de carros para a Holanda. Nesse contexto, os países latino-americanos mostravam-se particularmente atraentes para investimentos por apresentarem altas taxas de crescimento em virtude da demanda por seus produtos. Desse modo, viajando-se pela América do Sul, chegou-se à conclusão de que era o Brasil que oferecia as melhores possibilidades de expansão e progresso. A partir disso, a industrialização automotiva do Brasil teve início na década de 1950. Sua política impunha altas taxas para empresas que importassem veículos prontos, o que fez a Volkswagen optar por utilizar a empresa brasileira Brasmotor para a montagem dos veículos, a partir de peças oriundas da Alemanha. Até que, em 1956, o presidente da Volkswagen comunicou que a empresa estaria concentrada na expansão dentro do território alemão, e assim era enfático ao afirmar que a decisão sobre investimento e produção seriam determinados pela Volkswagen e não pelo Brasil. Contudo, visando a compelir as multinacionais a investirem no Brasil, o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, criado no governo de JK, estipulou metas para as empresas que quisessem desfrutar das taxas de importação oferecidas pelo governo. Esse cenário colocava a Volkswagen em um dilema em investir na produção de veículos no Brasil ou desistir do mercado brasileiro. E depois de discussões, em 1957, a Volkswagen submete a proposta de fabricação do Fusca, aprovada pelo GEA, a despeito da resistência de Noldorf. Assim, a consolidação da presença da Volkswagen no território nacional ocorreu por meio da imbricada relação com o governo federal, que visava o desenvolvimento do país apostando em determinados setores, como o automobilístico. A Volkswagen utilizou os benefícios concedidos pelo governo para a construção da sua principal planta, a planta Anchieta. A partir da sua construção, já em 1959, a produção de veículos da empresa aumentou consideravelmente, se tornando em 1964 a maior produtora de automóveis da América Latina, e atingindo seu ápice de produção anual em 1979, com fabricação de mais de 475 mil automóveis no ano, marca que só seria superada em 1995. Com a conjuntura da Volkswagen nos anos 1960, 1970 e 1980, era possível perceber no Brasil um amadurecimento da classe trabalhadora, aliado a um setor automobilístico em pleno vigor. Desse modo, a união do crescimento, importância estratégica e da mobilização dos trabalhadores promoveu o aumento da atenção dos órgãos de repressão sobre as montadoras de veículos. Em 1951, foi criada a CTI com o objetivo de administrar ações para o desenvolvimento industrial brasileiro. Em 1952, a subcomissão apresentou o Plano Nacional de Estímulo à Produção da Indústria de Autopeças e implantação gradativa da indústria automobilística, visando o desenvolvimento da indústria nacional em 3 etapas, começando pelo setor de autopeças, seguido pelo de veículos de carga e, por fim, pelo setor de carros de passeio. Em 1956, no governo de JK, ele instituiu um plano ambicioso, cuja meta 27 era a produção de 100 veículos automotores até 1960. Por ser a única meta voltada para bens de consumo, era atrativa aos olhos da classe média brasileira. Assim, no início da década de 1960, o setor automobilístico experimentou um intenso crescimento. A indústria automobilística era, se não o maior, um dos principais motores da economia durante os anos de 1960, 1970 e 1980. Com o modelo de industrialização proposto por JK, o aumento da quantidade de trabalhadores industriais foi tamanho que em 1960 apresentava cerca de 13% da população economicamente ativa. Apesar do volume de trabalhadores sindicalizados não ser na mesma proporção, a organização da classe conseguiu importantes mobilizações.
A classe trabalhadora estava organizada com o objetivo de reivindicar demandas econômicas e políticas no período pré-golpe de 1964. Apesar desses movimentos não conseguirem dar à classe trabalhadora efetivo preparo para se perceber no interior de uma luta de classe, foi suficiente para alertar as forças da relação. De fato, a ação do sindicato se configurou como uma das grandes ameaças ao projeto político pretendido pelo capital multinacional, e por isso, para os representantes desse capital, o golpe tornou-se necessário, no intuito de restaurar o controle do Estado, o que resultou nas violências praticadas nas fábricas. Número 1. A violência física. Durante a ditadura, os casos de violência física perpetrados pela Volkswagen no Brasil contra seus trabalhadores tiveram por natureza a violação da integridade de seus corpos, se manifestando em especial pela exposição a riscos relativos a doenças oriundas do trabalho, más condições de trabalho, acidentes com ferimentos, mutilações e mortes. Mesmo que houvesse uma seção médica na empresa responsável por zelar pela saúde do trabalhador e atender às condições de higiene do trabalho, trazendo um maior equilíbrio médico-social, a classe trabalhadora não tinha essa percepção de equilíbrio, já que o trabalho era realizado sem material de segurança e sem profissionais que promovessem a educação para o trabalho. Portanto, além do adoecimento e como consequência de trabalho, a Volkswagen do Brasil expunha o trabalhador a condições de falta de segurança. Ademais, o empregador possuía a prerrogativa de demitir o trabalhador acidentado, e assim, desempregado e incapacitado para o trabalho, este inicia sua vida crucis recorrendo a advogados dos sindicatos que, em sua ação limitada, testemunhavam o passado tempo e o vencimento das datas de requisições. Em 1974, aconteceu o 8º Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes, e em 1975, o 9º. Tiveram o objetivo de identificar as causas dos acidentes e propor soluções para a melhoria da higiene e segurança do trabalho. Os trabalhadores e sindicalistas acusavam as empresas que compunham o combate, que ocupavam a maior parte do tempo, exibindo filmes, slides e apresentando teses, tentando provar que os acidentes ocorriam na maioria das vezes por culpa do próprio empregado. Dessa forma, os trabalhadores da Volkswagen eram recorrentemente expostos à violação dos seus corpos, notadamente pelo adoecimento e pelos acidentes de trabalho, e a responsabilidade dessa violação era frequentemente posta sobre os ombros dos próprios trabalhadores. Agora, falando sobre violência econômica, é válido lembrar que o Brasil já se encontrava em um cenário onde essa violência era praticada, primeiramente pelas consequências do pós-golpe de 1964 e a ditadura que foi posteriormente instalada. A exploração da classe trabalhadora e a acumulação de capital foram um grande marco desses dois movimentos. O governo, sob o pretexto de inflação, lançou a política salarial em 1965, que buscava controlar a inflação por meio do ajuste de salários, e essa política se mostrava na prática uma forma de exploração da classe trabalhadora. No caso da Volkswagen do Brasil, essas práticas de violência econômicas, às quais os operários eram submetidos, primeiramente vinha do aumento da intensidade do trabalho. A gerência realizava muitas pressões para realizar horas extras, assim aumentando a produtividade, mas sempre era associado aos baixos salários. Então, essa hiperexploração da mão de obra era perpetrada pela Volkswagen do Brasil por meio, então, do aumento da intensidade do trabalho. A empresa experimentou um intenso crescimento, sendo a maior representante do setor automobilístico. Porém, esse aumento de produção nunca incorporavam os ganhos de produtividade, ou seja, os salários nunca eram compatíveis com o tanto com que eles produziam. Então, esse reajuste de salários também foi uma forma de violência econômica praticada pela empresa. Todo mundo era vigiado o tempo todo. Os gestores controlavam e vigiavam todos para que eles pudessem realizar todas as tarefas em menos tempo possível. Medidas como banheiros sujos, buracos nas portas, entregas de fichas para acesso ao banheiro foram adotadas pelas fábricas brasileiras a fim de reduzir o tempo em que os trabalhadores ficavam fora da produção. O custo de vida nessa época também estava sofrendo sucessivos aumentos, ou seja, os trabalhadores tinham cada vez mais percepção de que o seu salário era insuficiente para cobrir as suas despesas. Ou seja,
eles estavam com essa ideia de que tinham que produzir mais e realizar essas horas extras para conseguir comprar aquilo que antes, com menos horas, eles conseguiam comprar. Então, essas foram algumas formas de violência econômica que a Volkswagen do Brasil praticavam com seus operários. Bom, as violências psicológicas são aquelas que agridem a subjetividade. Neste caso do nosso trabalhador, ela pode ter origem daquelas duas violências que falamos anteriormente. Primeiramente, da violência econômica, como o desdobramento da exploração da força de trabalho, da submissão a um ritmo intenso de trabalho, ou da violência física, que pode causar prejuízos não apenas físicos, mas também psicológicos. Após a interpretação, foi possível entender que os operários da Volkswagen do Brasil sofriam violências psicológicas de diversas formas. As principais reclamações eram direcionadas a feitores, mestres e supervisores, que eram aqueles responsáveis pelas pressões para obter o aumento da produção, que recorrem sempre ao distrato, ameaças, constrangimentos, perseguições e até mesmo a descrição de gênero e raça. A violência psicológica, ela também surge sob a forma de discriminação e preconceito. As mulheres, por exemplo, eram obrigadas a realizar serviços caseiros. Tal prática faz parte de uma transferência de valores de uma sociedade capitalista e machista. A perseguição, então, da Volkswagen do Brasil pode ser considerada uma violência psicológica, porque além do constrangimento aos quais os operários eram submetidos, a perseguição se concretizava também da forma de ameaça, caso as ordens não fossem acatadas. Ou seja, a perseguição psicológica, ela vem dessa forma onde o trabalhador sofre, não apenas fisicamente e economicamente, mas também, de modo geral, na mente dele, psicologicamente. Uma forma de violência simbólica identificada nas práticas da Volkswagen no Brasil era, primeiramente, o estímulo a determinado padrão de comportamento a ser adotado por outro trabalhador. Ou seja, eles procuravam criar um modelo de empregado. E a escolha de funcionário do mês é um exemplo de que a Volkswagen queria criar um padrão de operário. E essa é uma violência simbólica praticada por eles. Colaboração entre Estado e empresa. Essa atuação é o que me permite atribuir à Volkswagen no Brasil a colaboração com os órgãos de repressão do Estado. Desse modo, entendo que a Volkswagen do Brasil colaborou para a perseguição, prisão e tortura de trabalhadores e ex-empregados por meio do seu Departamento de Segurança Industrial, que fornecia informações sobre seus trabalhadores ao Departamento Estadual de Ordem Política e Social. Esse trecho retirado do livro resume e ele é base de todos os eventos trazidos por ele, para mostrar o envolvimento da Volkswagen do Brasil e a atuação diante do processo do movimento sindical, considerado ilegal na época da ditadura militar, e também do Partido Comunista. O Departamento de Segurança do Estado da Volkswagen, então, tinha a responsabilidade de identificação de atividades que fugiam da norma ditada pela empresa, e dessa forma eles desempenhavam um papel importantíssimo para o combate desses movimentos. E aí, para basear seus argumentos, o autor trouxe evidências de relatórios passados da empresa para o governo militar. Esses documentos eles continham vários tipos de informações diferentes. Alguns deles eram constatações, sobre a ação de pessoas envolvidas com o movimento sindical e também com o Partido Comunista, com a distribuição de panfletos e periódicos. Outros documentos continham informações pessoais de funcionários, como, por exemplo, a foto, filiação, características físicas, número de documentos, e também tinham documentos com as medidas tomadas pela empresa para impedir os atos ilegais durante aquele período. E esses documentos também são a prova de que a empresa mantinha os seus trabalhadores sob vigilância para além das razões pertinentes ao trabalho, mas por motivos políticos. E apesar dos esforços e a repressão à ação desses grupos, eles continuaram a tentar se reunir e continuavam publicando panfletos, periódicos que eles espalhavam pela empresa, em banheiros, nos armários. E o resultado dessa persistência foi a ação do DOPS, que é esse Departamento de Ordem e Política Social, com investigações
questionários que podiam chegar à tortura e também à prisão, né? No que o autor diz que identificou que a empresa da Volkswagen Brasil era colaboradora de forma deliberada para identificar as pessoas envolvidas. E então, se tem relatos como esse da fábrica. Ambos foram levados para o DOPS, no terceiro andar, para serem novamente interrogados, local em que, segundo Lúcio, começou a ser mais violentamente agredido, com palmatórias, socos, pontapés. Então, aqui se pode ver como era conduzido o trabalho pelos militares. E então a colaboração da Volkswagen com os militares foi indicada pelo autor como uma forma de participação nas torturas, o que pode ser questionado. Será que as ações do Departamento de Combate aos Movimentos é participar diretamente dos atos de tortura? Como se dá para entender pelo que ele diz, né? Pelas associações feitas por ele. Então, onde há essa ação, onde a culpa que pode se colocar em cima da empresa começa e onde ela termina? Você pode fazer esses questionamentos. E, além disso, foi constatado que o Departamento de Segurança da Volkswagen do Brasil, ele não atuava apenas nas atividades da empresa e no espaço físico na fábrica, ou seja, o departamento vigiava também os seus empregados e ex-empregados. E isso tudo foi argumentado utilizando de documentos que falavam sobre eventos do Partido Comunista organizados e feitos fora da empresa, como uma reunião que teve do Sindicato dos Metalúrgicos. Então, em resumo, o autor vai trazer 4 motivos, que indicam o envolvimento da empresa e o departamento na ação dos militares ao combater a ação sindical e o movimento do Partido Comunista, que são eles: manter a vigilância e o monitoramento das pessoas que já não trabalhavam mais na empresa, a atuação do Departamento de Segurança Industrial fora dos limites da empresa, controlando as atividades do Sindicato Paulista e do que ocorria em outras empresas. Também pelos documentos fornecidos pela empresa, que chegavam a vários departamentos da mesma, divisão jurídica, divisão de ferramentaria e entre outros, Ou seja, a cadeia hierárquica da empresa era ciente das ações do departamento. E também o fato de que existia uma frequente troca de informações entre a empresa e a polícia política, sem um interesse em casos particulares, ou seja, de maneira habitual, tanto interna quanto externamente. E além dos movimentos sindicais na Volkswagen no Brasil, eles também foram identificados em outras empresas, assim como o movimento grevista, que quando a ditadura militar estava chegando ao fim, muitos movimentos grevistas começaram, e mesmo muito deles sendo pacíficos, foi dado às empresas o direito de tomar ações contra esses movimentos. E primeiramente a polícia ela foi acionada, depois tentaram eles separar os trabalhadores que não aderiram à greve aos demais, protegendo eles. As linhas telefônicas foram cortadas, muitos métodos já utilizados anteriormente foram usados. Mas isso não foi o suficiente. Então, uma outra arma utilizada contra esses grevistas que foi chamado pelo autor de violência econômica, devido às medidas tomadas pela empresa, foi a demissão devido à aderência à greve, além da negação do mercado de trabalho por razões políticas por outras empresas. Então, inclusive, alguns anos mais tarde, por volta de 1978, as greves deixaram de ser questão da segurança nacional
e passou a ser problema para ser resolvido pelo direito trabalhista. E a partir disso vai se notar uma mudança de postura dos grevistas em que eles começaram a utilizar a força física. Então, as empresas, prontamente começaram a sindicar o policiamento novamente para minimizar a ação dos mesmos. Então, acabou que tanto o movimento grevista quanto a polícia começaram a utilizar essa força física nessa luta para acontecer a greve e não acontecer a greve. E diante dessa situação, foi apontado pelo autor a continuação do departamento da empresa da Volkswagen, que ajudou como iniciativa própria a identificar os participantes para que os mesmos fossem fichados e presos. Além dessa ação diretamente diante a greve, reuniões e assembleias também foram vigiadas e as pessoas relacionadas a ambos foram mencionadas em documentos que ficaram conhecidos como uma lista negra, que os identificava para que eles não conseguissem emprego em outros lugares. Ou seja, existia uma circulação desses documentos entre empresas, uma comunicação ativa, para minimizar a ação dos relacionados, desses grevistas. Porém, a existência dessa lista não era exatamente necessária, extremamente necessária, porque a data de demissão já era o suficiente para indicar que a pessoa possivelmente estava envolvida nesses movimentos. Então, a conclusão que o autor chega é que a empresa ela teve uma participação na ação dos militares de forma deliberada. Então, o autor identificou que havia uma violência política, uma vez que a empresa procurava neutralizar ações políticas dos trabalhadores relativas à ação sindical do Partido Comunista, denunciando e colaborando para investigações de ativistas. E também existiu a violência econômica com as emissões e a dificultação para a contratação das pessoas pertencentes aos movimentos, e a violência psicológica, com o compartilhamento de informações pessoais sem autorização dos mesmos para fins de cunho político. Agora nós vamos falar do livro de Eduardo Galeano chamado As Veias Abertas da América Latina, e ele vai tratar especificamente nesse capítulo sobre a estrutura contemporânea da expoliação. O texto vai destacar a evolução do imperialismo na América Latina desde os tempos de Lenin até os dias atuais. Então, enquanto o imperialismo antigo visava principalmente a exploração de matérias-primas e mercados, o novo imperialismo vai se caracterizar pelo controle das indústrias locais pelas grandes corporações multinacionais. Essas corporações, com apoio de governos locais e organismos internacionais de crédito, agora não dominam apenas os recursos naturais, mas também os processos internos de industrialização. Dessa forma, a industrialização na América Latina não foi resultado de uma política planejada de desenvolvimento nacional, mas uma resposta ao desequilíbrio causado pela queda do comércio exterior. Assim, a entrada da indústria foi rápida e intensa, e não modificou completamente a estrutura econômica social pré-existente. Em vez disso, a indústria se associou às corporações imperialistas para atender às demandas do mercado interno, ampliando assim o controle dessas corporações sobre a região. Em suma, o imperialismo na América Latina evoluiu para uma forma mais sutil, onde as corporações multinacionais controlam não apenas os recursos naturais, mas também os processos industriais internos, enquanto os governos locais e os organismos internacionais de crédito facilitam esse domínio. Então a industrialização na região foi rápida, mas desigual, e serviu ainda mais para ampliar o controle das corporações do que para promover o desenvolvimento nacional. O autor reforça a desnacionalização do Brasil ao longo do tempo, que foi impulsionada pelo influxo de capital estrangeiro e políticas favoráveis a investidores estrangeiros. Desde os anos 50, o país abriu suas portas ao capital estrangeiro, especialmente durante o governo de Juscelino Kubitschek e posteriormente sobre os ditadores militares. O governo brasileiro ofereceu incentivos significativos às empresas estrangeiras, facilitando investimentos e garantindo benefícios fiscais. Essa política resultou em uma crescente presença do capital estrangeiro na economia brasileira, com muitos dos principais grupos econômicos sendo controlados por empresas estrangeiras.
O texto destaca também a influência do Fundo Monetário Internacional, o FMI, que impõe políticas econômicas que priorizam a estabilidade monetária em detrimento do desenvolvimento industrial nacional. Isso porque o FMI, dominado pelos Estados Unidos e criado por ele, opera como um instrumento internacional, entre aspas, e condiciona empréstimos e influencia as políticas econômicas dos países latino-americanos. Assim, a presença do capital estrangeiro e as políticas do FMI têm contribuído para a desnacionalização da economia brasileira, com impactos significativos na indústria nacional e na distribuição de riqueza. Dessa forma, foi permitida a penetração do capital estrangeiro na América Latina, o que causa um impacto enorme na economia da região. Ele descreve como as empresas estrangeiras adquirem empresas nacionais em momentos de crise financeira e como os bancos estrangeiros desviam a poupança local para essas empresas estrangeiras, estrangulando assim as empresas nacionais pela falta de crédito e promovendo um ciclo de exportação de capital pelos países imperialistas, que supera em muito os novos investimentos na região. Isso contribui para a crônica fome de divisas na América Latina, enquanto os países teoricamente beneficiados se descapitalizam em vez de capitalizarem, ao passo em que o FMI e o Banco Mundial exercem pressões para que os países latino-americanos reestruturem suas economias para pagar a dívida externa, criando um ciclo vicioso de empréstimos e compromissos cada vez maiores. Assim, a divisão internacional do trabalho continua a mesma, isso é, favorecendo os países capitalistas desenvolvidos, e destaca assim também no texto como os países como o Brasil são impedidos de explorar suas vantagens comparativas no mercado mundial. Isso é ilustrado pela guerra do café solúvel, onde o Brasil, mesmo sendo o maior produtor de café, não tem permissão para exportar seu próprio café solúvel, sendo obrigado a fornecer a matéria-prima para as fábricas estrangeiras enriquecerem. Outra questão levantada é a relação entre os investimentos estrangeiros e a dependência tecnológica na América Latina. Ele destaca que, embora os investimentos estrangeiros tenham trazido mudanças na substituição de importações, a dependência tecnológica da região continua. Os países latino-americanos compram tecnologia das empresas estrangeiras, perpetuando assim sua subordinação econômica. E, como consequência, ocorre uma falta de desenvolvimento tecnológico próprio na América Latina, tornando ela dependente das grandes corporações multinacionais para ter tecnologia e inovação. O texto também discute a relação entre a mão de obra disponível e a tecnologia aplicada na América Latina, destacando o crescimento do subemprego urbano e da marginalização da população. Ele atribui essa situação à exploração sofrida pelos países em desenvolvimento, que concentram investimentos e recursos nas áreas mais desenvolvidas, perpetuando desigualdades internas. Isso ocorre devido a uma falta de interesse da indústria estrangeira em ampliar o mercado de massas na América Latina, o que limita o crescimento econômico e perpetua a exclusão social. Apenas uma minoria da população latino-americana pode ser considerada uma consumidora real, refletindo desequilíbrios estruturais profundos na região. Dessa forma, há uma dinâmica de dependência econômica da América Latina, com os países mantendo suas servidões aos não romperem com os moldes do subdesenvolvimento e da dependência. O desarmamento alfandegário, promovido pela ANLAUC, é visto como uma estratégia que beneficia as grandes corporações multinacionais, permitindo uma reorganização da distribuição dos centros de produção e dos mercados na região. É importante destacar o subimperialismo atribuído ao Brasil pelos governos que sucederam ao golpe de Estado de 1964. O Brasil é visto como exercendo uma hegemonia regional em nome dos interesses norte-americanos, oferecendo seu mercado potencial e recursos naturais para o avanço das empresas dos Estados Unidos. O que se explica devido a uma falta de integração e unidade na América Latina, isto é, existem profundas divisões sociais e tensões não resolvidas em cada país. Logo, enquanto as corporações multinacionais operam com coesão e unidade, a América Latina permanece fragmentada e desconectada, sem se integrar verdadeiramente nem resolver suas divisões internas. É necessário lembrar que esses dois livros apresentados têm uma forte influência da visão ideológica de seus autores, então nós recomendamos que sejam olhados outros pontos de vista também. A crítica do grupo foi apresentada com mais intensidade na parte escrita do trabalho. De qualquer forma, agradecemos intensamente pela atenção
e esperamos nos ver em breve. Até mais!